Então, boa noite, pessoal. Então, como a colega de vocês me apresentou, meu nome é Lisiane, eu sou formada pela PUC e fiz residência em radiologia e diagnóstico por imagem no Hospital Cajuru, Santa Casa e Xlene. Tá? Desde então, eu trabalho na área e sou bem feliz com a radiologia. O meu assunto hoje aqui com vocês está relacionado à ultrassonografia de glândulas salivares e tireoide, tá? As questões mais básicas, tá? Eu procurei trazer algo que a gente usa, encontrar na prática, tá? Trazer um pouco da minha experiência para vocês, e depois disso eu acredito que vocês vão conseguir direcionar um pouco mais o estudo para ampliar o conhecimento de vocês, tá? Vocês fiquem à vontade, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, eu vou fazer o possível para estar respondendo da melhor maneira e aprendendo com vocês também, tá? Então, o primeiro slide dessa minha aula é uma orientação que a gente tem do CBR em relação à solicitação de exame. Falando basicamente em todos os exames de ultrassom e também os outros exames de imagem, o primeiro impasse que o médico radiologista encontra está referente ao erro de solicitação de exame, sabe, gente? Então, assim, eu gostaria que vocês aprendessem nessa aula como solicitar esse exame e o que cada exame, o que é sugerido para que seja observado em cada exame, para que vocês entendam, solicitem de forma adequada, e quando vocês forem realizar o exame, caso vocês optem em trabalhar com radiologia, para que vocês possam esclarecer todos esses ícones, deixar descrito no seu laudo todos esses ícones que é orientado pelo Colégio Brasileiro. Porque o que a gente vê na prática? O médico solicita uma ultrassom de região cervical para ver tireoide. Então, isso dificulta, porque a gente não consegue trazer mais informações para esse médico, a gente não entende aonde ele quer chegar, tá? E assim, eu tenho entendimento que a formação básica em radiologia, muitas vezes ela é precária e não orienta o estudante a saber esse direcionamento que cada exame vê, tá? Então, eu queria que vocês entendessem, eu fiz um print dessa orientação do Colégio Brasileiro de Radiologia, lógico que vai muito do bom senso do colega que está fazendo o exame e também o médico solicitante, mas eu acho que em momentos difíceis da medicina, a gente precisa colaborar com o diagnóstico, direcionar o médico que vai fazer o exame, e isso vai trazer benefício para o paciente, que é o nosso maior objetivo, tá? Então, esse print, ele vai descrever essa orientação. Então, na ultrassonografia de tireoide, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o volume da tireoide, textura, vai pesquisar nódulo, não inclui linfonodos cervicais, essa é a orientação do CBR. Porém, a gente vai avaliar, sim, se tem algum linfonodo com aspecto atípico, a gente vai descrever, muitas vezes vai orientar, prosseguir investigação ou um estudo específico, tá? O Doppler, numa solicitação de tireoide, ele não é realizado, uma solicitação simples. O médico tem que solicitar um Doppler, que é outro código, tá, pessoal? Então, aí é que está a questão. Muitas vezes o médico, desconhecendo dessa orientação, pede só uma ultrassonografia de tireoide e espera que venha a parte do Doppler, a avaliação de carótidas, de jugulares, e isso não é o padrão da ultrassonografia de tireoide, tá? Então, assim, olhem bem com carinho esse slide, aprendam e passem para os colegas de vocês, tá? Porque isso vai ajudar bastante lá na frente para vocês trabalhando com radiologia. Aqui também a gente fala a respeito da orientação da ultrassonografia da região cervical, que ela avalia, tá? E das glândulas salivares, que é o nosso foco da aula. Então, a avaliação das glândulas salivares vai avaliar submandibular, parótida, sublinguais, tá? O Doppler não está incluído também, mas deve ser solicitado como da tireoide, como um adicional, tá? É lógico que com a avaliação de cada caso específico, você não vai desconsiderar o aparecimento de um nódulo e vai colocar o Doppler para avaliar o quanto ele tem de Doppler, você não vai deixar de fazer, isso vai ser do bom senso do médico, tá? Então, a gente vai avaliar, vai descrever um nódulo da tireoide, por exemplo, na região cervical.
vai colocar como uma observação e vai indicar prosseguir a investigação com um estudo específico, tá? Então, aprendam, solicitar o exame de forma correta. Isso vai deixar o radiologista feliz, o dono da clínica feliz, a gente vai trazer mais informações importantes para o paciente, tá? Vamos lá, então, iniciar a aula de fato, né? Glândulas salivares são parótidas, submandibulares e sublinguais. Então, são bilaterais. Vamos falar um pouco de parótida. A parótida, ela está localizada na fossa retromandibular, anterior à orelha e ao esternocleidomastoideu. O nervo facial, ele e os seus ramos passa entre os lobos superficiais e profundo, tá? O nervo facial a gente não consegue ver pelo ultrassom, mas ele é um marcador anatômico para diferenciar o lobo superficial e profundo. Para que a gente consiga imaginar onde ele está ali, quando está fazendo ultrassom, a gente joga o Doppler, a gente vai identificar a veia retromandibular, que está logo acima do nervo facial, e a gente vai imaginar que esse nervo facial está passando ali, e ali a gente vai diferenciar o lobo superficial do profundo, tá? O lobo superficial, pelo ultrassom, a gente consegue avaliar bem, tá? Analisar bem ali, ele está bem, a gente consegue acessar com um transdutor linear de alta frequência, tá? Para vocês, a critério de conhecimento básico. Então, transdutores lineares, eles são utilizados para realizar todo o ultrassom de tireoide, região cervical, glândulas salivares, porque são transdutores com alta frequência, certo? Então, eles têm baixa profundidade, então a gente consegue ver mais glândulas superficiais, tá? Tudo que é superficial, mama, a gente vê com uma melhor nitidez, tá bom? Então, já o lobo profundo, ele é avaliado melhor por ressonância e tomografia, justamente pela baixa sensibilidade, você não consegue acessar o lobo profundo com esses transdutores, porque a gente tem o ângulo da mandíbula e ele faz uma sombra, que é a parte óssea, que o ultrassom não passa, então a gente não consegue avaliar essa profundidade, tá? Dentro da anatomia da parótida, nós temos o ducto parotídeo, que seria o ducto de Steno. Mais uma coisa que a gente consegue ver na anatomia da parótida são os linfonodos intraparotídeos. Este é um grande drama, tá, gente? Um linfonodo intraparotídeo, você tem que cuidar bastante, porque muitas vezes ele mimetiza nódulo, ou você acredita ser um linfonodo intraparotídeo e trata-se de um nódulo na parótida. Então, você tem que avaliar bem se ele tem um hilo certinho, coloca o Doppler, vê se ele está bem central, para você afirmar que é um linfonodo intraparotídeo, tá? Essa aqui é a anatomia. À esquerda vocês podem ver aquela questão que eu falei para vocês, para coloca o transdutor ali, liga o Doppler, você vai ver o quê? Você vai conseguir imaginar essa transição, tá? Entre o lobo superficial e o profundo, porque você vai ter a veia retromandibular já ali, e logo abaixo seria essa divisão, tá? Embaixo a gente tem a carótida externa. Bom, agora eu vou falar um pouco de submandibulares, tá? A submandibular, ela está localizada na parte posterior do triângulo submandibular. Nela passa a artéria facial, que cruza a glândula, tá? A veia facial passa anterior e superior, e nele nós temos o ducto submandibular, ou de Orton. Temos também as glândulas sublinguais, essas são bem difíceis para avaliar pelo ultrassom, tá? Mas ela está localizada entre os músculos do assoalho bucal, tá? A gente observa também o ducto submandibular, que passa mais medial. Na sua lateral, você vai ver o ramo da mandíbula na sua face mais lateral, tá? A face interna, tá bom? Então, aqui a gente pode ver a língua, o músculo gênio-glosso, genioide e o digástrico. Aqui tem a glândula. Isso aqui é a parte óssea, sabe? Então, assim, como que a gente faz normalmente? Põe o transdutor em plano transversal, e quando você chega quando você vê essa janela óssea e a musculatura do assoalho bucal, você já tenta localizar ela. É difícil, então, assim, quando você nota ela
mais hipoecogênica ou aumentada, você já vai sugerir uma patologia. Junto a isso, você vai pegando a clínica, vai falando com o paciente, olha bem o pedido médico, daí vai te direcionando, tá? Vamos falar de patologias agora. Então, assim, a cialodonite aguda, ela pode ser decorrente de vírus, bactérias, secundária a cálculos, tá? Sendo que a submandibular é mais prevalente, chega a 80%, e nas parótidas menos prevalente seria 20%. Os achados ultrassonográficos na cialodonite aguda seriam o aumento volumétrico da glândula, a ecogenicidade ela pode ser tanto heterogênea, mas o que a gente vê na prática mesmo é com predomínio hipoecóico, tá? Associado a isso, você tem que conversar com o paciente, entender bem a clínica dele, procurar linfonodos aumentados. Quando eu digo linfonodos aumentados, pessoal, não são linfonodos só simplesmente aumentados em dimensões, tá? A gente está falando em linfonodos de aspecto reacional, porque é um processo inflamatório agudo, então ele faz aumento em números de linfonodos, mas o linfonodo, ele mantém a anatomia dele, então o hilo está preservado, às vezes a gente vê eles aumentados em tamanho também, mas a gente vê uma cortical bem regular, sem nenhuma retração, nem lobulação, tá? Então, tem que observar bem também os linfonodos aí. A gente pode notar um aumento do fluxo, tá? A gente pode notar um aumento do fluxo ao Doppler colorido. Normalmente ele está presente, mas não o aumento do fluxo, quando você não vê ele aumentado, hoje eu peguei uma paciente assim, isso não exclui o diagnóstico de cialodonite aguda, tá? O que a gente vê na literatura é que, com o médico, mais rapidamente, a gente consegue fazer um diagnóstico até com a glândula não tão heterogênea, até isoecogênica, só com aumento do fluxo ao Doppler colorido, com uma clínica positiva, linfonodos reacionais, você pode sugerir, sim, uma cialodonite, tá? Mesmo, daí você tem que procurar cálculo, você tem que procurar abscesso, para ajudar a colaborar no diagnóstico, tá? Então, no laudo, você vai colocar esses achados e vai colocar como hipótese diagnóstica um processo inflamatório infeccioso e o médico vai correlacionar com a clínica desse paciente, tá bom? Aqui a gente pode observar uma glândula parótida bastante heterogênea, com aumento de fluxo, tá? A gente vai sugerir realmente um processo inflamatório. Nesse caso, a gente não consegue observar nenhuma calcificação, a gente tem que sempre estar buscando cálculos e abscessos, né, que vai mudar a conduta, e colocar isso no laudo. Não identificamos cálculos, não identificamos abscessos no presente estudo. Vamos falar das inflamações crônicas agora. Então, a cialodonite crônica, ela está mais relacionada a doenças autoimunes, cálculos, infecções de repetições. O achado ao ultrassom, o volume glandular pode ser normal, reduzido, a glândula pode ser hipoecogênica, heterogênea, o Doppler pode ser normal, o mais importante é você procurar cálculos, né, e os achados que a gente pode identificar o método, né, e junto a isso, o médico que solicitou o exame vai analisar a clínica, e você vai colocar a sugestão do mesmo jeito, sinais de processo inflamatório, de cialodonite crônica, correlacionar com dados clínicos e laboratoriais, tá? As neoplasias da parótida, elas são raras, tá? Normalmente, as neoplasias são benignas da parótida, tá? Com uma prevalência de neoplasias benignas em 80% a 90%. Já nas glândulas submandibulares, elas são menos prevalentes, porém a malignidade é mais prevalente, tá? Então, o que a gente vê na prática é exatamente isso, quando a gente nota uma maior prevalência em nódulos na parótida e uma menor prevalência na submandibular, porém, submandibulares assusta mais, porque tem mais casos de malignidade, tá? Nas neoplasias benignas, os mais prevalentes e comuns
são os adenomas pleomórficos e os tumores de Warthin, dentre outros, mas esses são os mais prevalentes, tá, pessoal? O adenoma pleomórfico é mais comum na parótida, então a clínica normalmente é aquela mulher entre 40 e 50 anos, eles podem ser solitários e unilaterais, normalmente o crescimento é lento, tá? Ele pode até se transformar em algo maligno, mas o crescimento é lento e é bem raro isso acontecer, mas pode acontecer. O achado a ultrassom seria um nódulo hipoecogêneo, pode ser também homogêneo, lobulado, tem um reforço acústico posterior, muitas vezes não, mas tem. Tem pobre vascularização, pode ter calcificações, e não comumente a gente encontra cisto neles, tá? Já no Warthin, sim, a gente pode encontrar cisto, o reforço é maior, e ele é mais heterogêneo do que o adenoma pleomórfico. Na prática, é muito difícil a gente diferenciar um do outro, tá? Até eu trouxe 2 casos aqui, vocês vão ver que são muito semelhantes. Esse caso aqui é de uma mulher de 50 anos, que tem um diagnóstico de adenoma pleomórfico histopatológico, tá? Então, você vai descrever como um nódulo circunscrito com reforço acústico posterior. Pessoal, reforço acústico posterior, essa atrás do nódulo, essa parte mais branca, assim, tá? Então, isso é um reforço. Então, a gente pode observar que o contorno desse nódulo é bem circunscrito, ele é heterogêneo, tá? Tem alguns foquinhos de calcificação, foi para biópsia e veio como um adenoma pleomórfico. Aí, que tá, eu disse para vocês, então, a parótide é o local mais comum de adenoma pleomórfico, mas nós temos aqui esse caso que foi um homem de 50 anos, com esse nódulo bem feio, então ele é lobulado, heterogêneo, tem algumas calcificações, tem algumas áreas císticas, tá? Na glândula submandibular. Então acontece, não é mais prevalente, mas acontece. O anátomo patológico dele veio como um adenoma pleomórfico. Bom, o tumor de Warthin é mais comum em homens, tá? Está relacionado ao tabagismo. Normalmente ele é solitário e unilateral, porém pode ser bilateral, tá bom? Ele, assim como o adenoma pleomórfico, ele pode se transformar em algo maligno, tá? Mas é bem raro isso acontecer. Os achados no ultrassom, normalmente eles são heterogêneos, tá? Mas podem ser homogêneos e anecoicos. Normalmente são hipervascularizados e podem se apresentar como cistos. Então, olha só, gente, a semelhança com o adenoma pleomórfico. Esse aqui era um senhor de 55 anos, foi biopsiado e veio como tumor de Warthin, tá? Parótida. Olha, um nódulo heterogêneo, com algumas áreas císticas, não vejo calcificação, contorno lobulado. A gente vê um fluxo não tão importante, mas a gente observa esse fluxo ao Doppler colorido. Agora vamos falar um pouco de lesões malignas, tá? Então, os tumores malignos mais comuns nas glândulas salivares seria o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico, tá? Os menos comuns seria o SEC, adenocarcinoma. Menos de 30% das lesões na parótida são malignas, tá? Mais de 50% das lesões submandibulares são malignas. O crescimento normalmente é rápido e podem aderir a planos profundos, tá? Metástases são raras. Os achados a ultrassom, então, a gente observa nódulos heterogêneos, contornos irregulares. Junto a isso, a gente tem que fazer um rastreio na busca de linfonodo com aspecto suspeito, né? Então, são linfonodos aumentados, com uma cortical espessada, com perda do seu hilo, com um fluxo ao Doppler bem inespecífico, bastante heterogêneo. Esses são os linfonodos que você vai encontrar no caso de uma neoplasia, né? O Doppler, neste caso, é inespecífico. Aqui a gente vê um caso
de uma neoplasia maligna, né? A gente vê um nódulo bastante heterogêneo, com calcificações, contornos irregulares, tá? E associado a isso, a gente vê vários linfonodos com aspecto suspeito. Então, contornos lobulados, perdeu o hilo, a gente já não consegue definir bem certinho esse hilo, o espessamento cortical. Então, isso são sinais que chamam atenção e que sugerem malignidade, tá? A respeito de linfonodos cervicais, eu acho que vocês devem dar uma lida e dar uma estudada um pouquinho em anatomia, não vou falar nesse assunto, mas eu acho que dei algumas dicas do que é um linfonodo reacional e um linfonodo suspeito, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de tireoide com vocês. O ultrassom de tireoide, eu fiz mais ou menos uma programação, então, para vocês, eu já falei a respeito de como solicitar. Então, ele é um exame de rastreio. O exame, ele é realizado paciente decúbito dorsal, tá? O pescoço hiperestendido. O transdutor é um transdutor linear de alta frequência, tá? Normalmente, você não consegue falar muito com o paciente durante o exame, então, tudo que você quiser colher de informação, você fala antes com o paciente, porque às vezes ele falando vai te atrapalhar a fazer as medidas, tá? Vamos falar um pouco da anatomia, a estrutura do laudo e a respeito do TIRADS. Bom, 8% do diagnóstico de nódulos na tireoide são feitos pela palpação, 41% pelo ultrassom e 50% através de autópsia, tá? Como eu disse para vocês, esse aí é o transdutor linear, tá? Esse transdutor de alta frequência. Agora, como eu disse para vocês, olha o impasse. Normalmente a gente recebe solicitação, solicita ecografia de tireoide. Ok, legal, quer ver tireoide? Boa, muito legal, é isso aí. Agora, solicita ecografia de pescoço, gente, vocês não vão ter uma avaliação completa da tireoide, tá? Estou repetindo isso porque é algo muito frequente aí na nossa vida. Aqui um pouquinho da anatomia para vocês, tá? Então, aqui. Então, a tireoide, ela tem o istmo, lobo direito, aqui essa sombra seria a traqueia, lobo esquerdo, carótida, direita, esquerda. Algumas estruturas que a gente consegue ver adjacente à tireoide seria o músculo esternocleidomastoideu, a traqueia, a artéria carótida comum e veia jugular. Esse aqui, gente, é um corpo de um laudo, tá? Só que assim, eu fiz questão de deixar ele um corpo de um laudo mais antigo, porque eu gostaria de lembrar vocês algumas coisas aqui que eu falei anteriormente. Então, para eu descrever no exame de ultrassom, eu tenho que descrever a característica da tireoide, se ela é tópica, se o contorno é regular, qual é a ecogenicidade dela, qual é a dimensão, tá, gente? A dimensão da tireoide, no volume total, ela varia entre 5 e 15 centímetros cúbicos, tá? Então, você vai fazer todas as medições, são 3 medidas, e vai calcular o volume. Vai somar o volume do lobo direito, esquerdo e istmo, vai dar o volume total, tá? Então, a partir daí, vocês vão dizer, é aumentada? É reduzida? Tá? A ecogenicidade, daí vocês vão ter que comparar o que é uma ecotextura homogênea, comparado ao contralateral, não tem nenhuma nodulação, não tem textura diferente, não é iso, não é hipo, tá? Quando você descreve um nódulo isoecóico, pessoal, você compara, o que é um isoecóico? É igual a textura do lobo contralateral, ou procura uma estrutura adjacente, para você saber o que está de diferente ou de semelhante, tá? Se está hipo, se está iso, ou se está heterogêneo, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Aqui, ó, achados de imagens. Então, eu vou descrever. Existiu nódulo, existiu cisto, existiu calcificação, ausência de adenomegalia. Apesar da orientação do CBR, que seria não fazer um rastreio de linfonodos, é interessante colocar, tá? Ausência de adenomegalia. Aqui,
está relacionado ao Doppler. As artérias tiroidianas apresentam curvas espectrais e velocidades sistólicas. Isso aqui seria um exame solicitado com Doppler, tá? E não, normalmente não é o que é solicitado. Quando é Doppler, você tem que colocar. Senão, você só tem que descrever o que foi falado ali em cima, tá? Quando está relacionado a nódulo, existe uma classificação chamada chamas, tá? Essa classificação, ela ainda é utilizada informalmente, mas ela não está mais sendo utilizada de uma forma mais abrangente, tá? A classificação de chamas está relacionada à vascularização do nódulo da tireoide, tá? Então, seria chamas 1, seria sem vascularização, 2 seria fluxo periférico, chamas 3, central e periférico, um predomínio periférico, chamas 4 seria central e periférico, um predomínio central, e chamas 5 seria um fluxo central. Isso gradualmente relacionado à suspeição, viu, gente? De 0 a 5, 0 menos suspeito e 5 mais suspeito. A gente não tem utilizado tanto isso, então a gente não descreve nem essa classificação de uma forma geral, até porque não entrou no BIRADS, tá? Nem nesse antigo, nem na atualização. E aí a gente coloca a impressão diagnóstica e conclui com o TIRADS, tá? Bom, o que me chama atenção em relação ao dado clínico do paciente para acender a luzinha da preocupação, né? Bom, seria idade abaixo de 20 anos ou acima de 70, sexo masculino, síndromes hereditárias como neoplasia endócrina múltipla, tipo 2, história de exposição em radiação, de cabeça e pescoço, na infância, adolescência ou durante a vida, irradiação total para transplante de medula óssea, diagnóstico prévio de câncer de tireoide, tratado como tireoidectomia parcial, parênteses de primeiro grau com câncer de tireoide, nódulo volumoso ou com crescimento rápido, com sintomas compressivos, o paciente vem falar, olha, de repente apareceu isso aqui, eu fiquei rouca, não consigo engolir, isso chama atenção, pessoal. Adenomegalia regional, ou também nódulos incidentalmente detectado pelo PET. Esse aqui, então, é o TIRADS, tá? Então, o TIRADS, ele vai avaliar a composição do nódulo. Eu gostaria de fazer uma observação, pessoal. Atualização do TIRADS, a gente avalia realmente o nódulo. Tireoidopatias não entra na classificação de TIRADS, tá? Existe muita controvérsia, mas não entra na classificação de TIRADS, tá? Então, assim, o TIRADS, ele veio para avaliar e padronizar a classificação de nódulos tiroidianos, tá bom? Então, nele nós vamos avaliar composição, ecogenicidade, contornos, margens e focos ecogênicos. E a partir daí nós vamos graduar conforme a pontuação, tá? Aqui tá. Então, esse seria um slide com eles traduzidos, tá? Eu vou falar de cada aspecto aqui nesses próximos slides. Vamos falar, então, de composição. O que seria um nódulo cístico, gente? O nódulo cístico no ultrassom é aquele nódulo preto com reforço acústico posterior. Isso é um nódulo cístico, que seria um nódulo anecoico, o reforço acústico posterior, aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Ele faz uma sombra branca atrás. Esse cisto, ele não vai pontuar no TIRADS, tá? O que seria um nódulo espongiforme, gente? O nódulo espongiforme é um nódulo que apresenta mais de 50% de áreas císticas inclusas dentro desse nódulo. Esse nódulo também não pontua, tá bom? Esse nódulo espongiforme, na composição, ele é 0 pontos, tá? O nódulo misto seria um sólido com componente cístico, tá? Ou cístico com componente sólido, misto sem predomínio nem de um nem do outro. Esse pontua 1. O nódulo predominantemente cístico, tá? Ele pontua 2 pontos, predominantemente sólido pontua 2 pontos, tá? Então, a gente tem que observar e ir colocando assim, guardando assim, para quando for trabalhar com ultrassom, quais são os que pontuam mais, tá? Na presença, assim, de calcificações grosseiras, que ficam aquelas calcificações anelares no nódulo, você pode considerar ele como um nódulo sólido, porque a calcificação, ela gera uma sombra acústica posterior quando você insona o ultrassom.
Então, você não consegue avaliar o que tem por trás disso, tá? Então, pelo T-RADS, você vai considerar ele como nódulo sólido, 2 pontos na classificação, tá? A ecogenicidade, tá? Então, anecoico, cístico, 0 pontos. Isoecogênico ou hiperecogênico. Gente, isoecogênico em relação ao parênquima do outro lobo, né? Ou em relação ao parênquima habitual da tireoide, tá? Hiperecogênico, a mesma coisa, é uma comparação em relação ao outro parênquima. Então, iso ou hiperecogênico seria 1 ponto. Hipoecóico seriam 2 pontos. Muito hipoecóico seriam 3 pontos. Olha aí, ó, gente. Olha que bacana isso aqui. O que a gente tem que guardar? Já teve algo que mudou aí. São 3 pontos. Então, são num nódulo muito hipoecogênico, comparado à musculatura do esternocleidomastordeu, porque é sempre uma comparação, gente, no ultrassom, ou até mesmo nas radiografias, dentro da radiologia, a gente compara muito. Então, assim, muito hipoecogênico relacionado à musculatura, esse nódulo, ele já pontuou no T-RADS 3 pontos, então, assim, já é sólido, tem 2, então ele já é suspeito, bem suspeito, tá? A morfologia, então, mais ovalado, seriam 0 pontos. Mais largo do que alto, 3 pontos. Olha, outra coisa aí para vocês guardarem. Mais alto do que largo no plano axial, tá? Então, você coloca o transdutor no plano axial e ele está mais alto do que largo, já é um critério maior ali, são 3 pontos, tá? A margem bem definida, 0 não pontua. Parcialmente definida também não pontua. Agora, irregular, lobulada, pontua 2 pontos. Quando o nódulo abaula a tireoide, já é um critério maior, então seriam 3 pontos, tá? Então já é suspeito. Focos ecogênicos, tá? Focos ecogênicos, pessoal, ecogênicos, bem branquinhos. O que seria um foco ecogênico em cauda de cometa? É um foco bem branquinho, com um reforço posterior branquinho também, como se fosse uma cauda de cometa. Esse é bem comum no cisto coloide, ter esse foquinho ecogênico, ele não pontua também, tá? Macrocalcificações, calcificações grosseiras, 1 pontinho só, não é nada grave. Calcificações periféricas, anelares, que prejudicam a avaliação, são 2 pontos. Então, veja bem, gente, calcificações periféricas, 2 pontos. Lá em cima, lembra que eu falei quando tem calcificações periféricas, a gente considera um nódulo sólido, porque a gente não consegue avaliar, você pode considerar, então já seriam 4 pontos, seria um T-RADS 4, já é algo mais suspeito, tá? E calcificações pontiformes seria um critério maior, que seriam 3 pontos aí. Então, vamos lá para os casinhos, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um nódulo ovalado, anecoico, homogêneo, circunscrito e sem calcificação, certo? 0 pontos. É isso? Então, o cisto, gente, ele é T-RADS 1. O cisto, ele é considerado um T-RADS 1, tá? Aqui também, a gente consegue ver, eu tô falando desse aqui, ó, esse aqui é anecoico, sabe, gente? Pretinho, que eu falei para vocês, reforço posterior. Aqui, olha, eu vejo outro nódulozinho. Esse nódulozinho, ele tem mais áreas císticas, então é um nódulo espongiforme, tá? Nódulos espongiformes são T-RADS 1 também, tá? Aqui, gente, eu tenho um nódulo anecoico com ponto ecogênico, que também não pontua. Então, ele continua como T-RADS 1. O que é um T-RADS 1, gente? É um achado benigno, sem suspeição nenhuma. T-RADS 2, achado benigno também, sem suspeição nenhuma. Já o T-RADS 3, a gente começa a pensar em um risco, em gravidade, daí a gente já pensa em alguma outra conduta, tá? Acompanhamento ou até mesmo uma PAF. Nesse caso aqui, nós temos um nódulo que ele pontuou como um nódulo misto, componente dele misto, ou seja, 1 ponto, ele é hipoecogênico, tá? A gente vê algumas áreas hipoecogênicas aqui, ele é ovalado, ele é circunscrito e não tem calcificações, tá? Então, ele é um T-RADS 3. Um T-RADS 3, se você tem um nódulo T-RADS 3 dentro da pontuação
tem menos de 2,5 centímetros, não precisaria fazer PAF. Então, TIRADS 3, acima de 2,5 centímetros, você sugere ao colega que faça uma PAF, tá? A critério dele. Abaixo disso, fazendo só o controle. O controle é feito como, pessoal? 1 ano, 3 anos e depois com 5 anos. Aqui, nós temos um nódulo sólido, ovalado, isoecogênico, circunscrito e não tem calcificação. Apesar de parecer aqui na imagem, isso não é calcificação, tá? Então, sólido, 2 pontos. Ele é isoecogênico. Olha como, o que é isoecogênico, pessoal? Olha só, a ecogenicidade é muito semelhante a esse tecido aqui. Então, ele é isoecogênico. O contorno bem circunscrito, ovalado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos de TIRADS. Então, ele é pouco suspeito. Aí eu penso, vou fazer PAF, vou orientar sugerir uma PAF, não vou controlar. Aí eu vejo que ele tem 2,7 centímetros. Então, considerando o TIRADS, eu posso sim sugerir que esse colega faça uma PAF desse nódulo, tá bom? Vamos lá, olha só que coisa bem feia, né? Esse nódulo é um nódulo sólido, muito hipoecóico, pessoal. Olha só a diferença, né? Bem pretinho. Nós temos ele ovalado, contornos irregulares, e a gente tem algumas calcificações periféricas, tá vendo? Faz uma sombrona, ó. Isso aqui é sombra, pessoal. Sombra, ó, esse preto, dessas calcificações. Então, assim, a composição seria um nódulo sólido, 2 pontos, ecogenicidade muito hipoecóico, 3 pontos. Critério maior, galera, ó. Então, já temos 5 pontos aqui. Mais ovalado, que não pontua, contornos irregulares, 2 pontos, calcificações periféricas, 2 pontos. Então, esse nódulo é um nódulo TIRADS 5 altamente suspeito. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente tem um nódulo TIRADS 5, pessoal, se ele é maior que 1 centímetro, a gente pode sugerir uma PAF dele, tá? Diferente de TIRADS 3, que é 2,5, o TIRADS 5, maior que 1 centímetro, a gente sugere uma PAF. Menor que 1 centímetro, a gente sugere um acompanhamento anual durante 5 anos, tá? Olha só, outro nódulo feio. Desconfigurou toda a minha aula, me perdoe, assim, os acentos que estão faltando. Esse é um nódulo sólido, a gente pode ver que ele tem um maior eixo vertical, predominantemente hipoecóico, contornos irregulares, tá vendo? E aqui, ó, olha como ele abaula o contorno da tireoide. Então, ele tem vários critérios maiores, né, pessoal? Então, assim, ó, então, sólido, 2 pontos. Olha só, aqui eu fiquei bem em dúvida, como a gente pensar, joga na calculadora, dá tudo certo. Não, olha só. Esse nódulo, ele é hipoecóico ou ele é muito hipoecóico? Tá? Eu fiquei bem em dúvida. De qualquer forma, a orientação vai ser uma PAF desse nódulo, mas também não é tão receita de bolo, tá? O mais importante é você descrever que tem outros critérios de maior relevância, né? Se eu não tivesse o maior eixo vertical, pessoal, e se eu não tivesse esse nódulo abaulando a tireoide, talvez eu colocaria como um nódulo muito hipoecóico para biopsiar ele, sabe? Porque ele tá, ali fica um pouco, a gente fica um pouco em dúvida em relação à ecogenicidade, tá bom? Esse nódulo aqui é um nódulo cístico com componente sólido, ou seja, a composição dele é mista, tá? Ele tem uma ecogenicidade predominantemente cística, ele é ovalado, tem margens circunscritas e não tem calcificação. Apesar de ser algo bem feio, assim, grosseiro, a gente tem um TIRADS 1, porque é um cisto, e a conduta é critério clínico. Pessoal, isso aqui é o reforço que eu falo para vocês, tá? São alguma nomenclatura que vocês vão ouvir muito aí, dentro da ecografia, tá? Olha só esse nódulo ali, parece até bonitinho, né?
Então, é um nódulo sólido, hipoecóico, ovalado, circunscrito e sem calcificações. Vamos lá, é um nódulo sólido, 2 pontos, hipoecóico, ovalado, circunscrito. Então, temos 4 pontos. Tirades 4, suspeito moderado. Se ele for maior que 1,5 cm, eu sugiro uma PAF. Se ele for menor que 1,5 cm, eu vou pedir para acompanhar. Repetir o exame em 1 ano, 2 anos, 3 anos e em 5 anos, tá? Olha só. Então, aqui, eu tenho um nódulo cístico com componente isoecóico, ecogenicidade isoecóica, ovalado, circunscrito e as calcificações em cauda de cometa. Isso aqui é calcificações em cauda de cometa, pessoal. Isso aqui é Tirades 1. É um achado benigno, não, apesar de ser grande, não me levanta nenhuma suspeita, tá bom? Nada me impede, pessoal, de colocar um Doppler aí, tá? A gente sempre tem que estar usando de vários artifícios, tá? Olha só esse nódulo sólido, hipoecóico, ovalado, contornos irregulares, apresentando microcalcificações. Gente, calcificações são branquinhas, assim, no ultrassom. Fazem um pouco de sombra. Nesse caso, são microcalcificações. Então, a gente não espera uma sombra grosseira, igual aquelas calcificações grosseiras, tá? Então, tem que ir treinando o olho, e daí você vai identificar. Então, microcalcificação é critério maior, né, pessoal? É critério maior. Então, ele é super suspeito, esse nódulo. Então, eu sugeriria a PAF, que é um nódulo grande. Esse aqui é um nódulo muito frequente, que é o espongiforme. Pessoal, nódulos espongiformes são nódulos Tirades 1, achado benigno. Pode ser um pouco controversa essa questão, porque a gente pode colocar ele como um aspecto, uma composição mista. Então, ele pontuaria 2. Então, não estaria errado eu colocar um Tirades 2 nesse nódulo, mas, de qualquer forma, Tirades 1 e 2 são achados benignos, tá? Estaria errado eu colocar um Tirades 3 nesse nódulo, tá? Aqui, pessoal. Parece muito aquele outro, né? Eu preferi deixar ele como uma ecotextura isoecogênica, uma composição mista, porque eu não consigo ter certeza se ele tem mais do que 50% de áreas císticas, tá? Então, só por isso. Mesmo assim, ele pontuou 2, então ele é um nódulo com aspecto benigno. Não dá para ficar biopsiando esse tipo de nódulo, e a gente vê muita indicação, muito colega pedindo biópsia de nódulo assim, tá? Ou até mesmo controle mais precoce e não tem necessidade, tá? Bom, acho que vou ficar um pouco mais repetitivo aqui. Vamos lá. Critérios maiores de alerta, então. Nódulo muito hipoecóico, pessoal. Maior eixo vertical, calcificações pontiformes e bordos extratiroidiano. Então, esses são os maiores critérios que deve sempre levantar um alerta aí e, no mínimo, um controle mais precoce aí. Em relação ao bócio tiroidiano multinodular, pessoal, que é algo que a gente encontra bastante e é bem complicado, principalmente para fazer controle, o que é a orientação? A minha orientação para vocês é a seguinte: procure não ter distrações, sabe? Vão ter vários nódulos, você vai olhar super cansada, aquela tireoide cheia de nódulos de todos os tipos. Procure não se distrair com nódulos, por exemplo, de aspecto espongiformes, que você já não vê. Então, assim, vocês colocam um filtro na cabeça de vocês e começam um rastreio procurando esses critérios maiores. Depois volta, mais uma vez, e aí começa a observar cada nódulo especificamente. E aí você vai descrever o quê, gente? Você vai descrever os que têm alguns desses critérios maiores, ou os nódulos maiores, então, baseado nessa classificação de Tirades. Você não precisa descrever todos os nódulos de um bócio tiroidiano, ou até... É muito complicado, inclusive, para você fazer essa descrição e depois para o colega controlar tudo isso. Então, vamos ter bom senso e começar a usar do Tirades em benefício do paciente e do nosso trabalho também, tá? Em relação ao número de nódulos, a possibilidade de carcinoma não é significativa, mas não é maior nas lesões solitárias em comparação às multinodulares. Então, assim,
não tenham distração quando for avaliar um bócio multinodular, tá? Procure os critérios maiores e depois volte lá e avalie como um todo. Normalmente, quando que tem indicação de PAF, a orientação é que seja realizado uma PAF até 5 nó. A gente vê na prática, tem assim, no TIRADS, que seria em 1, 3 e 5 anos, TIRADS 4 em nódulos menores que 1 centímetro. Controle a critério clínico, sempre, gente, paciente 5 em nódulos menor que 0,5, a critério clínico, controle anual durante 5 anos, tá? Quando a gente faz um controle, a gente considera um aumento significativo do nódulo em pelo menos 2 eixos de maior que 20% ou um aumento maior que 50% do volume do nódulo, tá? Isso no controle. Aí você faz a punção, a biópsia, os critérios para a classificação do anátomo, são os critérios de Bethesda, e nesses critérios você vai conduzir, o médico que recebeu o resultado que vai acompanhar, né? É só a critério de conhecimento mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho de carcinoma medular da tireoide. Ele representa 4% dos cânceres de tireoide e se desenvolve a partir de células C da glândula. Às vezes, esse tipo de câncer pode se disseminar por gânglios linfáticos, pulmões, fígado, antes mesmo do nódulo na tireoide ser diagnosticado, tá? Existem 2 tipos de carcinoma medular, seria o carcinoma medular esporádico, que representa 80% dos casos. Normalmente afeta apenas um lobo da tireoide e ocorre principalmente em adulto. Já o carcinoma medular hereditário, ele frequentemente se desenvolve na infância ou no início da idade adulta, e pode se disseminar cedo, tá? Normalmente a gente encontra em ambos os lados, tá? Mas não é uma regra, ambos os lobos, tá? O câncer de tireoide anaplásico indiferenciado seria uma forma rara de câncer de tireoide, representa apenas 2% dos tipos de câncer. Câncer de tireoide menos comum seriam os linfomas, sarcomas e outros tumores raros, eles representam 4% dos cânceres diagnosticados na tireoide, tá bom? Bom, pessoal, acho que eu falei corrido, não tenho uma boa oratória, mas o que eu quero dizer para vocês a respeito dessa aula procurem ser cordiais com os colegas da sala de vocês, porque vão ser eles que vão solicitar exames para vocês, que o problema começa já aí, em saber solicitar o exame. São eles que vão receber seu exame, eles que vão poder julgar ou não, ou colaborar com o seu mérito junto ao paciente. Então, assim, a minha dica para vocês é procure ter empatia pelo colega que faz o exame, pelo paciente, porque assim acho que a gente consegue evoluir, tá? Solicite de forma correta, passe adiante como solicitar exame, tenha empatia quando receber um laudo, pessoal, que eu vejo também muito, receber um laudo, e aí o lado da tireoide não é o que foi descrito na imagem, um nódulo. Procure entender o contexto de tudo aquilo, olhe a imagem, reconhecendo um pouco da anatomia, que eu falei para vocês, quais são os reparos anatômicos ali, vocês vão conseguir definir realmente se esse colega, ele só confundiu o laudo. Não são todas as clínicas que têm revisores, então, assim, tenha um pouco de empatia, procure fazer com que tenha benefício ao paciente, tá? O que não trouxer benefício ao paciente, vocês procurem evitar qualquer embate, qualquer questionamento, porque a nossa função aqui, depois de se formar médico, é trazer benefício para o paciente.
trazer saúde e benefício para o paciente. O que não trouxer benefício para o paciente, nem o contexto geral, isso deve ser evitado, tá? E essas são minhas crianças, não podia faltar, e eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, e eu acho